Boa noite, a graça e a paz, meus queridos irmãos. Eu e a Dona Antônia estamos com muitas saudades de vocês aí da célula, os irmãos que moram aqui no nosso coração. Hoje nós vamos pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler os versículos 6, 7 e 8. O tema da ministração de hoje: segurança em Cristo. Então, 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz assim, versículo 6: Quando a mim já estou sendo derramado com libação, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7: Combati o bom combate, acabei a carreira guardando a fé. E no versículo 8: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Papai, eu coloco diante do altar a minha vida, a vida dos meus irmãos, nessa noite. E em nome de Jesus, Papai, que não seja eu ministrando a tua santa e gloriosa palavra, mas seja o teu Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos nessa noite, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele já está prevendo já os últimos dias deles aqui na terra. Então ele olha em três direções. Ele olha para baixo, que ele está olhando para a sepultura, ele está olhando que está próximo à morte dele. Ele olha para trás, olhando a vida ministerial dele. Ele olha para frente, olhando para onde ele está indo. Ele está indo para os braços do Pai. Então, quando o apóstolo Paulo olha para baixo, como eu já falei, ele está olhando para a sepultura, para a morte. E quantas vezes nós temos medo da morte, porque a palavra de Deus nos fala que o homem não está preparado nem para a primeira e nem para a segunda morte. A primeira morte é física e a segunda morte é espiritual. Até o Senhor teve medo da morte, quando ele foi para o jardim de Getsemane. Ele começou a orar ali com o suor de sangue, mas ele foi obediente ao Pai até o fim, até a morte de cruz. E é essa obediência que o Senhor está requerendo de nós, essa fé que o Senhor teve, o apóstolo Paulo está tendo. O apóstolo Paulo, ele não estava com medo de morrer, porque ele sabia para onde queria. E nós todos fomos condenados à morte porque a origem do pecado já vem lá do paraíso, quando Adão e Eva pecaram. Por causa da desobediência deles, nós estamos aqui. E graças a Deus, né? Estamos aqui vivendo nos caminhos do Senhor. A humanidade, a situação que nós estamos vivendo esses dias difíceis, eles estão totalmente desesperados, mas o povo de Deus não está. Porque nós estamos jejuando, nós estamos orando, estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor, estamos lendo a palavra de Deus e é essa grandeza do nosso Deus que está nas nossas vidas. Amém? O apóstolo Paulo, ele olha para trás para a sua vida ministerial. Muitas vezes, para a gente exercer a nossa vida ministerial,
Todos nós temos dons espirituais, temos ministérios, temos talento ao qual Deus nos dá. Mas muitos cristãos não estão preparados para viver essa bênção, mas a bênção de Deus é para todos nós. O apóstolo Paulo, se nós formos ler a biografia da vida do apóstolo Paulo, todos sabem, né? Ele era Saulo, ele era um cônsul, ele perseguia a igreja do Senhor. Mas ele teve um encontro com o Senhor, e o Senhor não falou assim: por que tu persegue a minha igreja? O Senhor não falou isso. O Senhor falou assim: por que tu me persegues, Saulo? Por que tu me persegues? Porque nós, toda vez que nós passamos por perseguições, não somos nós. A pessoa que está nos fazendo mal não está fazendo mal para a gente, está fazendo para o Senhor. Porque, como eu falo em todas as ministrações que eu ministro, eu não me canso de falar isso, nós fazemos parte do corpo de Cristo. O nosso corpo é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele exerceu o ministério dele com excelência. Ele fala com uma mansidão, ele fala com um mordomo, ele teve a disciplina, a ética, o amor, como um mordomo, como um soldado, como um atleta, porque ele compara a vida ministerial dele como uma corrida. Ele correu até o fim e ele ganhou o prêmio, como diz a palavra do Senhor. E essa convicção que nós temos que ter no ministério dele, ele pregou o evangelho puro, ele não seguiu fábulas, nem as suas convicções, ele falava da palavra de Deus. E hoje em dia, tem muitos pregadores, muitos líderes que usam muito metáforas, sendo que o Evangelho é uma coisa pura. E ele manteve a pureza do Evangelho, como está se falando no estudo de hoje. Uma coisa maravilhosa, né? E é tão bom a gente ter essa pureza, ao qual o apóstolo Paulo teve. Ele não pregou fábulas e nem as suas convicções humanas. Ele falava o evangelho puro, a palavra pura do nosso Senhor. E como já falei, ele exerceu seu ministério com excelência, com devoção, com ética, com compromisso. E quando ele olha para frente, aí ele tem plena convicção para onde ele vai. O próprio texto bíblico fala que ele vai ganhar a coroa, não só ele, mas todos aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus fiel. O texto fala assim, Paulo, ele aguarda aquele grande dia, o grande dia do Senhor, ao qual nós estaremos face a face com o Senhor, prestando contas de tudo o que nós fizemos aqui, seja as boas obras, as más obras, porque perante a Deus somos todos falhos e somos pecadores. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção, e ele fala que esse prêmio que ele está aguardando, ele tinha certeza. Ele não tinha
nenhuma dúvida e incerteza que a coroa da justiça estava reservada para ele e para todos aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Irmãos, que nós venhamos refletir nessa ministração que foi feita, está sendo feita nessa noite, que nós venhamos seguir esse exemplo e legado do apóstolo Paulo, ao qual ele deixou para a igreja primitiva naquela época e deixou para a igreja atual, né? Porque a palavra de Deus nos fala: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Nessa noite, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que quando olhamos para baixo, estamos olhando para a sepultura. E isso significa quando nós estamos próximo da morte, né? E não devemos ter medo. E quando olhamos para trás, nós estamos olhando para a nossa vida ministerial. O que nós fizemos, o que nós estamos fazendo para Deus. Porque ministérios, como eu falo toda terça-feira, todos nós temos, todos. A nossa célula é uma célula abençoada. É uma célula ao qual a maior parte dos irmãos são intercessores, né? É uma bênção. Tem atalaias, tem diáconos. Poucas células no Ministério Peniel têm essa grandeza. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Na nossa célula, isso aí. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu não sei meu tempo nessa célula, eu e a Dona Antônia não sabemos o nosso tempo aí nessa célula. Mas sabemos que essa célula é uma célula frutífera, que cada membro dessa célula dará bons frutos. Já estão dando bons frutos. E ainda, nessa noite eu profetizo, e ainda nessa célula, o Senhor vai levantar ainda mais irmãos e irmãs para a obra do Senhor. Porque, como diz a palavra do Senhor, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Irmãos, como já falei, que nós venhamos ter essa fé, que nós devemos guardar essa fé como o apóstolo Paulo guardou, que nós venhamos estar nessa caminhada com o Senhor, nessa corrida e pegar o prêmio e termos a convicção, como diz o texto bíblico, que a coroa não é só para os líderes, para os pastores, para os missionários, não é para todo aquele que trabalha na obra, mas é para toda a igreja do Senhor, aquele que está guardando a sua vinda. Amém? Peço para os irmãos curvarem a cabeça, eu vou abençoar a vida dos irmãos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada nessa noite. Ó Deus amado, em nome de Jesus, a vida da irmã Célia, que abre a porta da sua casa toda terça-feira para o teu povo aprender mais de ti e para nós termos essa comunhão. Em nome de Jesus, abençoa a sua casa, a sua família, a sua saúde. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo essa ministração nessa noite. Em nome de Jesus, papai, ó Deus amado, derrama o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia, a tua esperança sobre as nossas vidas, Senhor. Nós estamos vivendo o ano da esperança nesse ano no Ministério Peniel, Senhor. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha fortalecer-nos a cada dia mais nos teus caminhos e que o Senhor venha nos encher da tua esperança, Senhor.
em nome de Jesus, papai. É o que nós oramos, te pedimos, te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, após irmãos assistirem esse vídeo, logo abaixo, lá no grupo do WhatsApp da célula, estarei colocando. São 3 perguntas referente à ministração de hoje. E que Deus o abençoe a todos. E em nome de Jesus, clamamos em nossos corações que na sua vinda nós estejamos aprovados. Por isso que o Senhor nos deixou um alerta: orai e vigiai. Muitas vezes nós estamos orando muito e vigiando pouco. Vigiai, irmãos. E um grande abraço para todos os irmãos. Eu os abençoo novamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.